noite. Há apenas 2 meses das eleições para a presidência da República, governos estaduais, Senado e Câmara, os partidos correm contra o tempo para definir suas chapas. Em Pernambuco, a maior expectativa gira em torno das alianças da chapa da Frente Popular do governador Paulo Câmara e da chapa do PT, que poderá ter a vereadora Marília Arraes como candidata. O PDT Nacional cobra do PSB apoio ao candidato Ciro Gomes, mas o governador pernambucano demonstra interesse em contar com os votos dos admiradores de Lula. O mesmo acontece com Armando Monteiro, que visitou o ex-presidente em Curitiba. Já Marília Arraes é do Partido dos Trabalhadores e, se tiver a candidatura confirmada, certamente receberá a bênção de Lula. Barganhas, composições com partidos de direita ou esquerda, tudo entra no jogo político. E para falar sobre o cenário das eleições em Pernambuco, o programa de hoje recebe Leon Vitor, cientista político. Eduardo Matos de Alencar, sociólogo e editor do site Proveitos Desonestos. João Valadares, jornalista. Nosso número de WhatsApp para você dar a sua opinião e também fazer perguntas é o 88 30 70 98. Repetindo, código 81 988 30 70 98. E para você acompanhar o programa em tempo real, o endereço eletrônico é www.ufpe.br/NTVRU. Sejam bem-vindos ao programa e vamos começar falando sobre esse momento, né? A gente está faltando pouco tempo para começar a campanha. O João estava confirmando aqui que dia 16 começa realmente o período da campanha e algumas indefinições. É comum isso se definir assim, tão próximo das eleições, ou a gente está vivendo um momento atípico no cenário político do Brasil e isso acaba impactando essa definição das chapas, Leon? Olha, as candidaturas, os blocos vão se formando um pouco mais no início, né? E lembrando que a campanha anteriormente era de 90 dias, não 45 como está agora. Mas a indefinição que eu vejo aí é mais por parte do PT. Eu acho que ali do bloco da esquerda que está empurrando a campanha e, na verdade, as coligações e as composições mais para frente, porque o PT insiste que Lula é candidato. Todo mundo sabe que o judiciário em algum momento vai barrar a candidatura. E aí é que está, quem que vem? Né? Se o PT solta quem vai, acaba que o candidato não é Lula, o candidato é quem vai substituir Lula. Então, essa incógnita em torno de quem vai ser o real candidato, quem vai realmente figurar na chapa do PT, que está um pouco bloqueando os partidos de esquerda a tomar uma atitude e principalmente impacta aqui em Pernambuco, né? Essa definição com outros partidos que têm questões locais. Veja que o PSDB conseguiu, né, juntar ali aquele bloco agora apelidado de Centrão, mas tem partido de direita, de centro-direita, enfim, e que para conseguir um grande tempo de TV. Né? Então, você já tem um bloco bem definido, né? Ciro Gomes está ali tentando ainda organizar, e aí, por estar no campo da esquerda, está com dificuldade, e Bolsonaro isolado na direita. Nós estamos vendo aí você já colocando um impacto muito grande dessas definições nacionais no âmbito local. Eu queria abrir um pouco essa discussão, né? Até que ponto a gente, no âmbito local, acaba sofrendo esse impacto? Tá para você, João, e tá para você, Eduardo. Isso que a gente está vendo aqui em Pernambuco é justamente isso. Há uma lentidão, é como se fosse o governador Paulo Câmara, que é o condutor natural do processo, ele é o governador de Pernambuco. Então, ele está esperando essa definição nacional. Ele empenha a palavra dele, de que, independentemente se o PSB nacional vai com Ciro, ou vai com Lula, ou com o candidato de Lula, ele empenha a palavra em apoiar o presidente Lula. Mas a gente sabe, é justamente isso que o Leon falou, o PT eleitoralmente trabalha essa estratégia, ao meu ver, uma estratégia eleitoral acertada, eleitoral, e isso tem emperrado essa definição, né? Marília Arraes pode se viabilizar candidata, muito menos por uma vontade da cúpula do partido local e muito mais por uma circunstância nacional. E, de certa maneira, deixa ela numa posição incômoda. Como é que ela tem a base do partido, mas ela não tem ainda essa definição em torno oficial do nome dela, porque se espera ainda essa conjunção do PSB com o PT. Por exemplo, Ciro Gomes nessa manobra
que ele fez, né, que vinha conversando com o chamado Centrão, são partidos que já participaram do governo Lula, do governo Dilma, né? E ele, de última hora, não conseguiu. Então, é uma manobra que enfraqueceu Ciro Gomes politicamente e eleitoralmente, se isolou um pouco mais. E aí, esse tempo, um vai adiando a decisão, até o outro vai adiando. Então, é como se fosse, a coisa vai ser decidida ali nos 47 do segundo tempo. Eduardo. Bom, eu acho que a gente tem uma temporalidade natural que se alterou pela redução do tempo de campanha. Então, isso que o colega falou é verdadeiro. Agora, a gente não pode negar que essa campanha se dá num cenário de fragmentações, né? Fragmentações e crises sucessivas. Então, você tem, desde o impeachment, já vai fazer 2 anos, né? Mais de 2 anos, né, que aconteceu, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, até o fato do governo Temer ter assumido, não ter dado os resultados que alegou que daria ou que prometeu que daria em termos de economia, de estabilização política, etc. E também a Lava Jato, que veio aí como digamos, um efeito devastador sobre inúmeras reputações, né? Então, acho que se somar esse fato com o fato do Lula preso e não se pronunciando a respeito se vai escolher o sucessor, se não vai, dá uma fragmentação dentro da esquerda. O próprio Centrão está fragmentado, né? O Centrão que o João bem colocou, que na verdade é um bloco amorfo de partidos sem muita identidade ou sem muita capacidade de construir identidade pública, né? Que vai agregar desde os democratas até o PSDB, até o pessoal do Podemos, do Avante, etc. São 35 partidos hoje que disputam o cenário nacional, é algo bastante confuso e pelo menos 29 deles têm uma identidade muito pouco bem definida. E tem o fenômeno do Bolsonaro, que se deve um pouco a esse cenário de fragmentação e de crise e bastante também ao advento das redes sociais, né? Não pode negar a importância dessa ferramenta, desse mecanismo em termos de divulgação. Então, é um candidato que soube trabalhar com isso, né? Tanto é que quando está todo mundo sem se definir, ele está há 2 anos dizendo que é candidato. Então, isso com certeza teve um peso para se formar uma identidade ao torno dele, que apesar de ele estar isolado na direita, acaba agregando partidários, né? Então, eu acho que é um cenário sui generis, se ele comparar com eleições passadas. Só complementar para as pessoas que estão em casa entender, a questão nessas alianças que estão se formando, a questão ideológica, de conteúdo ideológico, ela é uma questão, digamos, secundária. Assim, o que está em jogo aí é tempo e fundo partidário. Então, assim, por que foi uma vitória muito grande para o PSDB, o Centrão? Então, traz dinheiro, né, fundo partidário e traz tempo de televisão, que é muito importante. Nessa eleição, evidentemente que a gente tem uma internet, né, mais forte ainda, mas a gente tem regras que tornam o candidato tem que aparecer. Essa junção, né? PSDB, DEM, PP, PR, PRB, Solidariedade, né? São os partidos que compõem aí o Centrão. Isso deve dar em torno de quanto % de participação a um candidato? De tempo de TV, o maior tempo de TV, sem sombra de dúvida. Com essa coligação, acho que é perto de 40%. É o maior tempo de TV. Então, aqui em Pernambuco, isso também está em disputa. A gente tem um palanque com a coligação grande, que é do governador Paulo Câmara. A gente tem um palanque, se Marília Reis se viabilizar, com um tempo pequeno, né? Porque ela não conseguiu, não tem nenhum partido ali gravitacionando na órbita dela. E tem o outro palanque, que é Armando, que também está fazendo algumas coligações. Mas veja, ideologicamente, os 3 principais pré-candidatos de Pernambuco dizem que vai votar no ex-presidente Lula. Armando Monteiro, que tem no seu palanque ex-ministro de Temer, já confirmado Mendonça Filho. Paulo Câmara, né, que apoiou o impeachment, votou em Aécio Neves. E Marília Reis. Então, os 3 candidatos, para você ver como essa questão confunde. Porque a gente fica falando aqui, às vezes, e as pessoas que estão em casa, que é o eleitor médio ali, não entende. Então, assim, só com a campanha, por isso que a campanha está na cabeça ainda da gente, na minha opinião, assim, dos jornalistas, dos políticos. Mas para entrar na agenda do povo mesmo, eu acho que é um pouquinho mais para frente. E se cria algumas confusões na cabeça do eleitor,
quando a gente ouve, por exemplo, né, eu escutei agora recentemente que o Armando Monteiro disse que votaria em Lula, ele candidato, mas se Lula não for candidato, ele não vota no PT. Né? O que isso significa?